E já, pera aí, vai. Boa noite, pessoal. Nós vamos apresentar nosso projeto integrador sobre o lançamento do foguete artesanal. O grupo é José Liberato, eu, Rafael Verdão e Ian Loureiro. Bom, nosso problema nós iremos fazer um lançamento de um foguete artesanal, tanto por meio de reação química, tanto por meio de pressão, na qual a gente vai analisar esses dois lançamentos para determinar alguns valores, por meio de cálculos. Esses cálculos a gente vai pegar auxílio de alguns programas, que a gente quer determinar a distância, velocidade média e aceleração média. Bom, nossa proposta de trabalho é a construção de um foguete, tanto o foguete em si como sua base de lançamento e o lançamento prático do foguete. Demonstração física do comportamento de um ponto de massa em trajetória. A gente vai mostrar que o foguete ele sai praticamente num movimento de parábola. Com isso, a gente vai utilizar o programa Tracker e o SC Davis na demonstração de dados. E com isso, a gente vai determinar os cálculos que a gente ia fazer, a gente vai fazer tudo por meio do programa. O programa consegue determinar todos esses valores que a gente queria determinar, como velocidade média, aceleração e a distância. E demonstrar também as disciplinas relacionadas ao nosso projeto. Bom, a primeira disciplina é a física, que por meio dela a gente vai fazer a demonstração prática e teórica do comportamento de um corpo em movimento parabólico, que é o do nosso foguete, e mostrar os resultados gráficos a partir da utilização do programa. Outra disciplina envolvida é a química, que por meio dela a gente vai gerar a reação química entre o bicarbonato de sódio e o vinagre. Essa reação ela gera acetato de sódio, água mais gás carbônico. E o gás carbônico que vai fazer gerar a pressão que vai fazer a propulsão do foguete. Outra disciplina envolvida é a segurança do trabalho. Como nós iremos realizar algumas atividades com algumas ferramentas e algumas recortantes, nós iremos utilizar luvas, óculos de proteção e também a gente utilizou também o nosso galpão lá na faculdade. E por meio lá a gente fez algumas peças lá também na usinagem. Aí a gente também estava utilizando protetor facial. Bom, o desenvolvimento do trabalho. Como ideia inicial, né, como o Rafael já disse anteriormente, tínhamos a ideia de montar duas bases de lançamentos para o foguete, uma com propulsão de água e ar e outra por reação química. E uma das bases ia ser de metal, para aguentar maior pressão, consequentemente uma maior vazão de, de ar e líquido, né? Vamos dizer assim, ar e água. Essa ideia inicial foi a montagem dessas bases e o foguete, além das coletas dos dados dos lançamentos e ensaios realizados, e passar todos esses dados para o Track e SciDavis, para mostrar graficamente o comportamento desses pontos de massa, que seriam os foguetes, e, e dados como a distância, a altura percorrida, velocidade média e aceleração média. Bom, tivemos algumas dificuldades durante a elaboração do projeto. Um, e uma das maiores dificuldades era a dimensionar e elaborar o melhor foguete. O foguete ele possui um ponto de massa na parte superior, ali na ponta do foguete, que é uma bexiga com um pouquinho de água que dá o centro de massa do foguete. Quando propulsiona, ele vai ser arrastado, né, num vetor a 45 graus ali, vamos dizer assim, e de acordo com o peso dessa bexiga, ele vai formar uma parábola com uma inclinação maior, menor, né, devido ao peso, né? E dimensionar essa quantidade de água, essa quantidade de massa na ponta do foguete foi bem difícil.
Utilizamos o método de ensaio mesmo, de testes. Lançamos vários foguetes e determinamos a melhor foguete com a massa de água, né? Outro foi obter os melhores resultados, né? Para obter os melhores resultados, utilizamos métodos de teste, né? Como disse anteriormente. Então, foi uma das nossas dificuldades. Tivemos que lançar bastante foguetes de pressão para coletar todos os dados e passar os resultados, né? Coleta dos dados de forma mais precisa. Como tínhamos vários foguetes com várias dimensões de peso e de aerodinâmica diferente e formato diferente, tínhamos diferentes resultados nos lançamentos, diferentes dados, né? Então fizemos uma média e conseguimos passar esses dados coletados para o SciDavis e o Tracker. Outra dificuldade é a construção do melhor modelo de foguete, como disse anteriormente, tivemos que fazer vários testes para determinar qual era o melhor foguete. Outra dificuldade foi condição climática favoráveis, né? Pegamos um sábado ensolarado pela parte da manhã para eliminar, porque a parte da manhã tem menor índice de vento, né? Então fizemos todos os testes pela parte da manhã para ter uma condições climáticas favoráveis. Bom, como dito anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre o sistema utilizado, né? Como eu disse anteriormente, fizemos dois tipos de lançamento de foguete. Um por pressão de água e ar e outro por reação química. Fizemos duas bases de lançamento, uma de PVC e outra de metal. A de metal, a nossa ideia era fazer um lançamento com maior pressão de ar, né? Porém, não conseguimos uma máquina que nos desse essa pressão, né? De mais que 8 quilos de pressão, 8 quilos por centímetro quadrado. Então, fizemos todos os lançamentos na base de PVC mesmo, depois que testamos a de metal e vimos que dá o mesmo resultado por causa da mesma pressão de ar, e o máximo que nós conseguimos. Então, fizemos os lançamentos de reação química e pressão de água e ar na base de PVC. O material utilizado para essa base para o projeto foi garrafa de PET, tubo de PVC, tubos e conexões de PVC, fita adesiva, epóxi, uma bomba de ar, né? No caso, usamos um compressor de ar para facilitar nossa, nosso projeto. Vinagre e bicarbonato de sódio para fazer a reação química. Pontos positivos e negativos. Vamos começar pelos positivos. O material para a fabricação era de fácil manuseio, então tá, o PVC e montar a base foi muito fácil. A utilização do tracker, que facilita encontrar alguns resultados no ensaio. A utilização do tracker facilitou demais a encontrar os resultados a partir dos dados coletados, né? O tracker, o Rian vai falar mais sobre ele para frente, vai mostrar para a gente que ele nos dá, junto com o Cy Davis, uma equação, nos dá uma parábola, nos dá vários resultados, dados, né? Que podem ser comprovados pelas leis da física. E o local e ferramentas disponíveis, né? Positivo, com um ponto positivo, porque nós fizemos lançamentos perto de uma oficina, e essa oficina nos dava o compressor e ferramentas caso a gente precisasse. E pontos negativos: dificuldade na coleta dos resultados mais precisos. Como eu disse anteriormente, fizemos vários lançamentos e todos tinham uma margem de divergência devido, às vezes, aos diversos lançamentos que prejudicavam o foguete, a aerodinâmica, às vezes podia ter algum vento que atrapalhava, como que o foguete saiu da base, então dava uma divergência nos resultados, nos dados coletados. O local para o lançamento também está como negativo, porque encontrar um local adequado para o lançamento foi difícil, pensamos bem, o Rian teve que se deslocar do local que ele mora para um local tecnicamente distante para elaborar esse projeto. Outra, outro negativo foi poucas tentativas químicas. Fizemos poucas tentativas químicas devido ao material que deve ser, que para lançar precisa de vinagre e bicarbonato de sódio.
Então tínhamos que comprar bastante vinagre, que é cerca de 1 litro para 100 gramas de, de bicarbonato de sódio. Então tivemos que reduzir um pouquinho ali para fazer uma reação um pouco menor e tal, dentro dos parâmetros. Obtemos os mesmos resultados que a da pressão, né? Então deu para fazer. Organização do trabalho barra escola como ponto negativo, porque trabalho nós fomos fazendo durante o período todo, então quando chegou ali no finalzinho, que era a parte de elaboração do slide, de finalizar os testes, coincidiu com nossa semana de prova, e nós tivemos uma semana de prova bem corrida, bem difícil, nós estamos aí no terceiro período com matérias bem difíceis, então foi um ponto negativo também. Bom, agora entrando na parte de resultados, então a gente fez vários lançamentos de pressão e também de química, né? A gente fez mais lançamentos de pressão porque o material é ar, né? A propulsão é ar, então a gente tinha um compressor disponível. E o de química foi um pouco reduzido, como o Zezinho falou, devido à proporção de vinagre para bicarbonato, né? Se utilizava um frasco inteiro de vinagre para fazer um lançamento e o valor ficava um pouco, né, fora do nosso orçamento. Mas mesmo assim foi possível fazer, por sorte tivemos um primeiro lançamento químico bom, né, fez uma boa parábola e em comparação com os de pressão foi significativamente parecido, né? Então a gente fez cerca de 15 lançamentos aí de pressão e uns 2, 3 de química. Bom, aqui a gente tem o nosso primeiro teste, foi o teste 1, foi de pressão, né? Dos 15 de pressão a gente escolheu dois para estar falando que foi os testes que tivemos melhores resultados, né? E isso fica bem claro quando a gente observa aqui a parábola que a gente conseguiu fazer utilizando o tracker. A gente pode ver que o gráfico de x e t a gente tem uma reta bem homogênea, então ali a gente tem, né, um movimento bem uniforme. E o nosso gráfico ali de parábola, a gente está vendo que tem uma parábola completa realmente. Então também é um movimento bem homogêneo que a gente conseguiu com esse lançamento. Digamos que em termos de perfeição de parábola, esse foi o nosso melhor lançamento. Porém, se a gente analisar ali as nossas colunas dos dados coletados, a distância foi um pouco baixa, né? Então a gente tem ali uma distância de cerca de 23 metros. E essa é uma média que vai se aplicar para todos os outros testes. Isso devido a algumas condições citadas anteriormente, como a aerodinâmica, né? E devido a alguns dos pontos negativos que foi citado também, que é o nosso tempo, que ficou um pouco corrido, né? Até porque todo mundo aqui trabalha e tem que conciliar trabalho, escola e fazer as atividades como esse trabalho que é extra, assim, presencialmente precisa ser feito com o trabalho, com escola, com a semana de prova que coincidiu, então foi bem complicado e acabou que a gente não conseguiu fazer os testes de aerodinâmica necessários para determinar qual seria o melhor. Então, por exemplo, alguns foguetes ficaram faltando a ponta, né, que daria uma melhor aerodinâmica. Algumas aletas no decorrer dos testes foram se deteriorando, mas na medida do possível a gente conseguiu realizar. Ah, e também o compressor, né, que como o Zezinho citou, a gente conseguiu uma massa de AX na nossa base, mas que deveria ser um pouco maior para conseguir resultados melhores. Esse tipo de maquinário é um pouco mais complicado de achar, mas na medida do possível conseguimos realizar o nosso trabalho e foi bem, né, vamos dizer assim. Então a gente tem aqui o nosso teste 1, com uma distância média ali de 23 metros, né? E a gente consegue ver ali os gráficos, a altura que chegou e tudo mais. Aqui no SciDavis a gente consegue ver a equação desse gráfico, dessa linha, né? Essa trajetória, que foi dada ali também, em relação ao deslocamento e o tempo. Aqui nós temos o nosso teste 2. Bom, se o nosso teste 1 foi o mais perfeito parabolicamente falando, esse aqui foi o mais promissor, se a gente for botar no papel. Porque como a gente pode observar, ele foi o que teve a altura maior, né? Chegou a cerca ali de 7,5 metros, vamos dizer. Só que a gente teve um probleminha, porque com os testes anteriores a gente não contava que esse fio que podemos observar na imagem fosse nos atrapalhar. E esse lançamento foi o mais promissor, porém teve um empecilho que foi esse fio. O foguete acabou resvalando lá e desviando um pouco sua trajetória. E a gente consegue perceber isso nitidamente no gráfico, onde a gente percebe que no pico da parábola tem um desvio, né? A gente tem ali uma mudança de trajetória. E na reta também, a gente consegue perceber que não foi uma reta homogênea, teve um pouco de desvio devido a esse acontecimento, esse imprevisto aí. No gráfico do SciDavis, ali onde a gente vê a equação dessa trajetória, a gente percebe uma quebra ali no gráfico que demonstra isso daí também. Bom,
Esse foguete chegou mais longe, foi cerca de 23 metros e meio. E aqui a gente tem o nosso teste 3, que foi química, que a gente consegue ver ali também que a distância dele foi cerca de 23 metros. A gente percebe que a parábola dele foi um pouco curta e a sua equação da reta, apesar de homogênea, também foi menor do que as outras. Se a gente for ver, comparar o tempo, né, de lançamento, foi um tempo relativamente menor ao do segundo lançamento. Isso devido à aerodinâmica dos foguetes, que como foi feito por último o teste químico, ele já estava um pouco deteriorado, as aletas já estavam fora de posição, que prejudicou um pouco a aerodinâmica do foguete, né? Então, apesar de ter sido realizado, poderia ter sido melhor com um foguete em condições melhores, acreditamos. Porém, a gente consegue perceber que foi uma parábola boa também, foi uma parábola completa e a reta ficou relativamente reta também. A gente consegue ver ali também que tivemos uma distância semelhante, ou seja, a pressão gerada na base foi semelhante à que a gente conseguiu com o compressor. E isso foi um ponto positivo nesse lançamento, que apesar de um pouco complexo a realização, a gente conseguiu demonstrar isso aqui graficamente e comparar com o de pressão. A equação está exposta ali no gráfico feito no Cy Davis também, assim como a quebra, né, devido a esses desvios na trajetória devido à aerodinâmica. Aqui a gente tem a coleta de todos os dados, de todos os tempos, né? A gente consegue ver que o nosso teste 1 teve um tempo em segundos de mais ou menos 2,1 segundos. O nosso teste 2 foi 3,7 segundos e o terceiro foi 2,6 segundos. Então a gente teve ali um tempo maior devido à altura que subiu no teste 2, que chegou a quase 4 segundos, enquanto os demais foi cerca de 2,5 segundos. A distância a gente consegue ver uma homogeneidade ali de 22,7, 8, beirando os 23 metros, né, para todos os lançamentos, então a pressão foi relativamente semelhante. E a altura, a gente tem uma altura ali no primeiro lançamento e no segundo, e no terceiro, né, perdão, de química. O terceiro chegou ali no seu máximo em 3 metros e meio, mais ou menos. O nosso segundo teste de pressão, que foi o maior, chegou a seus 7,5, enquanto o nosso primeiro de pressão chegou nos seus 5 metros mais ou menos de altura. Aí a gente teve uma disparidade um pouco maior em altura, mas em relação à distância foi basicamente a mesma. Bom, como vimos, né, nós podemos analisar o gráfico e encontrar tanto a distância quanto a altura que esse foguete chega. E com os dados que coletamos, podemos também definir alguns valores, né, de velocidade média e aceleração média. A forma de velocidade média temos de distância sobre o tempo. Então, por exemplo, temos aí uma distância de 22 metros e no eixo X e 2 segundos, podemos ter a velocidade média de 11 metros por segundo. E a aceleração média desse mesmo exemplo, que é delta V sobre delta T, o delta de velocidade sobre delta de tempo, podemos pegar aí que é 11 metros sobre 2 segundos, dando 5,5 metros por segundo. Então, com a análise do gráfico, dos dados coletados, podemos dimensionar vários valores, né, vários parâmetros no lançamento desses foguetes. Aqui a gente tem o registro de algumas memórias, né? Ali na terceira imagem a gente vê já o início do projeto, foi a montagem da nossa base. Essas duas primeiras fotos foi dos testes propriamente ditos, onde a gente foi no descampado lançar esses foguetes. Ali a gente vê eu e o Zezinho, né? Aqui a gente tem alguns gifzinhos do lançamento. A gente tem o primeiro vídeo aqui, ó, que é a nossa parábola do primeiro teste, uma parábola bem bonita. E o segundo videozinho aqui é aquele lançamento promissor que foi dito anteriormente, que resvalou no fio, infelizmente. Aqui temos mais memórias, Rafael, Zezinho e eu aqui no laboratório, fazendo uma pausa, um break. Temos aqui a segunda imagem, que é a nossa análise do vídeo, né, pelo tracker. E a montagem dos foguetes também, ali na sequência. Então a gente conclui que o nosso estudo abordou e analisou os aspectos físicos e matemáticos do lançamento do foguete. Então, alguns aspectos que foram postos no lançamento, algumas propriedades. E aí a gente aplicou isso e conseguiu analisar o movimento do foguete e o deslocamento pelo ar. Para isso a gente usou os lançamentos feitos, que foram vários, e calculamos a distância e deslocamento em relação à sua horizontal. E esses cálculos, como dito anteriormente, foi feito pelos programas Tracker e Cy Davis, que mostrou o nosso tempo, nossa distância, nossa altura, e também a equação desses gráficos, né, dessa equação, a equação da reta no caso.
E a utilização desses programas, né, da informática em si nos cálculos, é uma oportunidade excelente para o uso dessas tecnologias mais modernas, né, para fins didáticos, que deve ser explorada, porque eu vou mostrar na conclusão como que foi feito, né, um exemplo 3, por exemplo. E a gente entende que esse trabalho que a gente fez aqui pode servir aí de ponto de partida para outros estudos e experiências que almejam resultados melhores, né? Esses que envolvam trajetória e movimento, esses tipos de programas são bem didáticos e bem assim autoexplicativos, né? São bem interessantes de se mexer. Bom, aqui a gente finaliza a apresentação e eu vou rapidamente mostrar alguns exemplos aqui vou mostrar primeiro um exemplo do track. Então, primeiramente a gente tem que traçar a nosso plano cartesiano. Aqui tem o eixo y, o eixo x, e também a nossa distância conhecida, né? Essa linha azul aqui tem 3,4 metros, né? A gente tem esse ponto de referência que é esse cano azul, e com isso a gente consegue pôr todos os dados que o programa precisa para calcular. E dando um play a gente consegue ver, ó, toda a trajetória sendo traçada do foguete, né? E vamos botar aqui de novo. Aqui a gente consegue ver, ó, toda a trajetória que foi colocada à mão mesmo. Devido a ser um vídeo curto, é bem fácil você marcar frame a frame por onde que o foguete está passando. E na medida que isso vai acontecendo, o programa vai gerando o gráfico, né, em tempo real e tabelando esses dados aqui para a gente também. Aqui tem alguns exemplares, né, alguns exemplares dos vídeos. A gente tem aqui, esse daqui foi o vídeo bem promissor. Vamos dar um play aqui. Pode observar que subiu bastante, mas infelizmente resvalou no fio. Foi um lançamento bem bacana. E aqui também temos o nosso lançamento da parábola, que foi teoricamente uma parábola bem boa de se ver, bem perfeita e homogênea, ó. Apesar de ter sido curto, mas a gente percebe que nesse caso faltou mais a pressão para o foguete ir mais longe. Bom, no mais é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, obrigado. Pô, junto é Fala que nóis. saiu a voz, mano.